Boa tarde, senhoras e senhores, presentes ao complexo das comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa do Ceará, atendendo o requerimento de autoria da deputada Eliane Novaes, está realizando essa audiência pública para os resultados apresentados pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20. Para a abertura dessa audiência pública, anunciamos a presença da excelentíssima senhora deputada estadual Eliane Novaes. Boa tarde a todos e a todas. E é com muita alegria que a gente hoje faz esse grande debate aqui. E a gente agradece já a TV Assembleia, a FM Assembleia, por estar nos transmitindo. E eu queria, já pelo adiantado da hora, a gente já compôs aqui a mesa, e eu queria convidar o então senador do Partido Socialista Brasileiro, o qual a gente recebe hoje com muito carinho no nosso Ceará, o senador Capiberibe, esse homem guerreiro que ficou na sua luta para assumir o Senado, e, com certeza, senador, eu acho que o Brasil todo se mobilizou em função de vê-lo retornar, né, a nossa alegria, do compromisso que eu tenho com o povo brasileiro e, com certeza, com o povo do Amapá. Então, nós queríamos fazer essa deferência especial e agradecer a sua vinda. Sei que a agenda do senador é muito corrida, mas o senador cumpre essa agenda conosco aqui para trazer exatamente esses dados tão importantes para nós aqui do meio ambiente. Então, eu queria convidar o Paulo Henrique Lustosa, que é o presidente do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente do Ceará, do CONPAN. A gente agradece a presença. A Margarete Silva Carvalho, representante da FUNSEMI, para compor aqui a mesa. A Maria Lúcia Cortez Bona, representante do CREA. Tereza Neumann, né, a nossa presidente do Sindicato dos Engenheiros. Paulo Marcelo, representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, aqui presente também. O Jadson Sarto, presidente do Sindiágua. Doutor Adail Sena, representante da COGÉ. Alexandre Araújo, professor da UES, para compor aqui a mesa. Doutor Humberto Carvalho Júnior, diretor da ACEFOR, da Agência Reguladora de Fortaleza. E o Raimundo José de Oliveira, representando aqui o presidente Paulo André, da Companhia Docas do Ceará. É muito prazer que a gente recebe aqui nesta mesa. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo a requerimento de autoria da deputada Eliane Novaes, discutirá nessa audiência pública os resultados apresentados pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, no período de 28 de maio a 6 de junho de 2012, 20 anos depois da histórica Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Referido evento de magnitude internacional, teve a conotação de uma conferência sobre desenvolvimento sustentável e não apenas sobre o meio ambiente. Sabemos, pois, que o desafio da sustentabilidade constituiu oportunidades excepcionais para as mudanças de um modelo de desenvolvimento econômico que ainda tem dificuldade de incluir plenamente preocupações com o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Para o Brasil, país que presidiu mencionada conferência, entre os principais resultados que eram aguardados com muita expectativa, estavam incluídos: primeiro, a incorporação definitiva da erradicação da pobreza como elemento indispensável à concretização do desenvolvimento sustentável, acentuando sua dimensão humana. Segundo, a plena consideração do conceito de desenvolvimento sustentável na tomada de decisão
dos atores dos pilares econômico, social e ambiental, de forma a alcançar maior sinergia, coordenação e integração entre as três dimensões do desenvolvimento sustentável, com vistas a superar a prevalência de visões ainda setoriais. O fortalecimento do multilateralismo, com a clara mensagem de adequação das estruturas das Nações Unidas e das demais instituições internacionais ao desafio do desenvolvimento sustentável. Quarto, o reconhecimento do reordenamento internacional em curso e da mudança de patamar dos países com seus reflexos na estrutura de governança global. O documento final da Rio+20 traz compromissos como o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a criação de um fórum político de alto nível internacional e o desenvolvimento sustentável com erradicação da pobreza, entre outros. Em síntese, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, terminou marcada pela distância entre as expectativas da sociedade civil e o que os governos e seus representantes foram capazes de produzir após 12 dias de diálogo. Com a palavra, a excelentíssima senhora deputada estadual Eliane Novaes, autora do requerimento. Boa tarde a todos e a todas. E aqui a gente retornando aqui para a mesa. Como a hora já está avançada, o senador trouxe uma apresentação. Essa apresentação, eu queria compartilhar essa decisão, né? Porque para não fazer de uma forma de cima para baixo, mas eu queria sugerir que o senador pudesse fazer a apresentação e depois a gente poderia abrir, né? Abriria para a mesa. Eu queria saber se dá para compartilhar dessa forma. Todos concordam? Então, vamos, o senador trouxe uma apresentação, vai fazer essa apresentação e, em seguida, abriremos para a mesa para os componentes da mesa se pronunciarem também. Então, eu queria dizer que a Conferência Rio+20, ela reuniu em todo o Brasil mais de 120, mais de 100 chefes de Estado, é isso, senador? E para discutir a economia verde e a possibilidade de um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o planeta, e é isso que o senador traz aqui, né, esse resultado, essa forma de como nós vamos fazer esse encaminhamento e de que forma aqui o nosso Ceará, né, Paulo Henrique, pode contribuir para o cumprimento dessas metas. E na verdade, o questionamento da sociedade civil, né, a sociedade civil como um todo questiona esse relatório final, não é isso, senador? Que as expectativas eram muito maiores e a sociedade civil se sentiu frustrada, né, em alguns pontos. E aí nós vamos levantar esses questionamentos aqui. Eu acho que é importante a gente trazer o que ficou, né, e de que forma, qual é o nosso comportamento daqui para frente nessa conferência que aconteceu, e nada mais justo do que a gente ouvir o senador Capibaribe, que é essa pessoa que vai fazer esse contraponto e esses encaminhamentos, e como ficou o relatório final, né, da conferência. Então, já passando a palavra ao nosso senador Capibaribe, e que a gente agradece a atenção por estar aqui no nosso Ceará. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas, em especial cumprimentar a deputada Eliane Novaes e agradecer o convite para participar aqui desse debate, que é uma das decisões tomadas na Rio+20. Nós tivemos um fórum, nos fóruns paralelos, nós tivemos um fórum de parlamentares, né, globais. Pela primeira vez nas conferências das Nações Unidas, nós, então, liderado por uma organização inglesa, reunimos 300 parlamentares no Rio e assumimos um compromisso de levar a discussão sobre desenvolvimento sustentável para nossas bases. Mas eu gostaria de me apresentar. Eu fui prefeito da minha cidade, da cidade de Macapá, situada na margem esquerda do Rio Amazonas. Depois fui governador de 95 a 2002. E eu fui eleito em 94 com um programa baseado na Agenda 21, um dos produtos da Conferência
do Rio, da Eco 92, entre vários documentos sobre clima, sobre biodiversidade, floresta, desertificação, enfim, foi discutida, debatida e aprovada a Agenda 21, com 40 capítulos, e que abrange o conjunto das atividades humanas. Em 94, como candidato, nós preparamos a nossa campanha em cima da Agenda 21 e fomos vitoriosos e tentamos, a partir de 95, implementar a primeira experiência de políticas públicas baseada nas teses do desenvolvimento sustentável, na combinação dos 3 fatores: econômico, social e ambiental. E tivemos foram 7 anos, quase 8 anos de muita luta, de muitos conflitos, né? Porque quando você faz uma opção por um modelo, né, você estabelece algumas restrições para outros, e isso, evidentemente, gera, né, um intenso debate político e, muitas das vezes, alguns conflitos também. Mas agora eu gostaria de me voltar aqui para a apresentação, mas um histórico muito rápido, não é, do que... Vamos ver se... Muito bem. Então, vamos lá, a primeira lâmina, por favor. Até meados do século XX, os confrontos da sociedade eram feitos em cima do capital e do trabalho. Não se tinha uma ideia muito clara dos limites da natureza. Então, a disputa era entre o capital e o trabalho, entre o socialismo de um lado, o comunismo de um lado e o capitalismo de outro. E a natureza não contava nem para um e nem para outros, não é? Em 68, em Roma, se elaborou um primeiro relatório sobre os limites. Então, se começou a entender que não poderia continuar sem que se fizesse algum balanço dos impactos provocados pelas atividades humanas na natureza. E aí, em 72, não é, se reúne em Estocolmo a primeira conferência das Nações Unidas. E daí surge já algumas manifestações claras de que a natureza teria limite, e surge também, pela primeira vez, o termo desenvolvimento sustentável. Nessa conferência, Josué de Castro, um pernambucano vizinho aqui, que estava exilado, estava fora do Brasil, em 72, nós vivíamos a ditadura no Brasil, e uma parte importante dos nossos pensadores tiveram que se exilar. Muitos pesquisadores, pensadores, cientistas sociais, políticos, tiveram que se exilar, e Josué de Castro participou intensamente desse debate, colocando a questão pernambucana nordestina, não é, da exclusão, não é? Porque o modelo que até 72 nós havia um crescimento fantástico nos países capitalistas. Em 72 tem a primeira crise do petróleo, não é, que aí se começou a pensar, de fato, nas possibilidades de limites. A segunda... Desde dessa conferência de 72, que se começa a debater e se preocupar um pouco mais com os impactos provocados pelo modelo industrial, né, que tem algumas imagens mostrando a coleta, mostrando resíduos sólidos espalhados no mundo todo, a destruição de sítios arqueológicos e, sobretudo, o desmatamento acelerado, não é, das florestas tropicais, não apenas do Brasil, mas principalmente das florestas asiáticas, né, que passaram nesses últimos anos, por um processo de destruição sistemático. É evidente que a Amazônia também, né, hoje nós temos em torno de 16% da nossa floresta já destruída, né, e eu confesso que na ditadura havia um projeto de construir uma estrada
cortando o perímetro da região norte, saindo do Amapá e indo até o Acre, algo em torno de 4.000 quilômetros de estrada, não é? Que se essa estrada tivesse sido concluída, eu tenho certeza que nós teríamos hoje uma perda acima de 30% a 35% da floresta amazônica. Bom, por último vem a segunda grande conferência de 72, 20 anos depois, as Nações Unidas reúne no Rio para uma conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento. E é uma conferência feita em cima de uma profunda mudança, né, que estava ocorrendo no mundo. Se a gente começar a lembrar, eu acho que alguns fatos muito importantes marcaram essa conferência. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim, em 89, depois o fim do socialismo real na União Soviética, com todos os impactos provocados pelo modelo soviético, que em pouco se diferenciava do capitalismo, não é, no ponto de vista dos impactos ambientais. E era uma conferência que despertou uma enorme expectativa no mundo de que sairíamos desse modelo predador de consumo intenso de recursos da natureza para o modelo de desenvolvimento sustentável sistematizado em torno da Agenda 21. A Agenda 21 sistematiza e propõe ao mundo uma alternativa, né, de mudança de modelo de desenvolvimento. Eu confesso que fiquei muito impactado são dois eventos que me impactaram muito, que mexeram muito com a minha concepção de desenvolvimento. Antes de 92, claro, a Agenda 21 foi realmente um fato assim que marcou a vida de muita gente, eu acho, e de muitos gestores e de muitos políticos. Mas eu tinha um caso antes, que foi o assassinato de Chico Mendes no Acre. E depois do assassinato de Chico Mendes, eu passei a tomar conhecimento do pensamento do Chico Mendes em relação à floresta. Chico Mendes era um líder sindical. E ele começa a defender a preservação da floresta para manter os empregos dos seringueiros. Depois ele evolui e compreende que a floresta não tinha só uma importância social, ela tinha uma importância ambiental e global. Ele começa a entender e propor um uso diferenciado, diversificado para a floresta. Um homem simples, do povo, e que percebe que a natureza tem outras funções que não seja a de fornecer os recursos e até ser condenada à destruição. Eu estou meio complicado aqui. Deixa eu, agora que eu estou com o microfone sem fio, eu posso até ficar em pé. Então, a Agenda 21, ela é extremamente exigente em conhecimento. O modelo pensado e proposto pela Agenda 21 é um modelo que exige muito conhecimento que nós não detínhamos, e não detemos até hoje o conhecimento necessário para construir um novo modelo. É necessário reunir essas competências, reunir esses conhecimentos, para que a gente possa mitigar. Aí você vê que nós tivemos no Brasil um capitalismo selvagem, o uso dos recursos da natureza de forma abusiva, e continuamos. Você sabe que o Brasil continua sendo, desgraçadamente, um país exportador de natureza, exportador de matérias-primas, não é? O Brasil é um dos maiores produtores de soja. Eu vou ficar em pé. Maior produtor de soja. Nós exportamos grão de soja, né, com baixíssimo valor agregado. Nós produzimos ferro, minério de ferro. Nós somos extrativistas, vendedores de matéria-prima. Então, só um país com a magnitude do Brasil
para suportar uma pressão tão violenta nos seus recursos naturais e continuar crescendo como nós crescemos, porque nós crescemos em função de um custo alto do nosso patrimônio ambiental. Nós estamos comendo o capital, não é? Se a gente der um balanço naquilo que nós retiramos da natureza, nós retiramos muito mais do que nós estamos repondo, né? Vai chegar a um ponto em que nós não vamos ter mais como... No caso da produção agrícola intensiva, nós temos uma perda de solos, né, enorme por desertificação, por compactação. Não é? E isso, depois, para recuperar, os investimentos são muito altos. Vocês aqui mesmo no Ceará vivem numa das regiões mais afetadas, não é, pelo processo de desertificação. O Nordeste todo, onde vive em torno de 30 milhões de pessoas, afeta muita gente a desertificação dos solos nordestinos, e nós não temos políticas. E para recuperar, os investimentos são enormes. Vamos em frente, por favor. Em todas as conferências do Rio, nós tivemos a conferência do chefe de Estado, mas também tivemos um conjunto de conferências paralelas. A sociedade civil não delegou ao chefe de Estado. E eu queria fazer uma observação, inclusive nessa conferência na Rio+20, que era uma conferência voltada inteiramente para o desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza, que um dos aspectos terríveis da globalização é a falta de democracia. As decisões são tomadas sem intermediação com a sociedade. Não tem intermediação com a sociedade. Os países ricos se reúnem, tomam as decisões e a gente só faz sentir o reflexo, né? Então, na Conferência do Rio, já teve uma enorme participação da sociedade civil, e de lá, então, esse movimento se espalhou no mundo todo. E agora, mais uma vez, o que nós temos de extremamente positivo da Rio+20 é a participação da sociedade civil, a demonstração de vitalidade e criatividade da sociedade civil. E outro fator também que é novo, que nós não tínhamos em 92, é essa comunicação pelas redes sociais, a comunicação pela internet. Em 92 nós estava começando, tinha algumas redes, né, redes fechadas. Essa conferência não, já tivemos a possibilidade de contar com as redes sociais que foram capazes de fazer grandes mobilizações. Vamos em frente. Bom, agora vamos. Na recém-concluída Rio+20, tal participação ficou ainda mais patente, tanto pelo número de pessoas quanto pela qualidade de suas múltiplas intervenções. Mulheres e homens que representavam a formação social brasileira, eu diria não só brasileira, mas também de outros países. Nós tivemos uma representação fantástica. Quando a gente olhava as plenárias, tinha gente vestida de todo tipo, né, de turbante, de burca. Então, as plenárias eram uma clara representação da diversidade do planeta. Na plenária que nós participamos, que eu participei intensamente, que era dos legisladores globais, nós tínhamos gente de todos os continentes. Mulheres e homens que representavam a formação social brasileira demonstraram, em tantas situações, grande força criativa e capacidade de organização. Nossa sociedade civil já não admite as sugestões que herdamos da era Vargas e da ditadura militar. Você sabe que o Brasil é um país né, concentrador de poder. O Brasil é o século XX, que é o século da organização do Brasil republicano. A República foi proclamada em 1889, não é isso? E em 1891 foi promulgada a primeira Constituição republicana.
E essa primeira Constituição republicana apartou os analfabetos do direito ao voto. Agora imaginem, hoje o Brasil ainda tem 12% de analfabetos totais e 25% de analfabetos funcionais. Lá no final do século XIX, o Brasil tinha 96%, 97% de analfabetos que ficaram sem ter direito ao voto. Então, quem foi que organizou a sociedade brasileira? Essa sociedade republicana que nós herdamos. Foram 3%, não é? 3%. Tinha até, é famoso, os nossos coronéis, né? Os coronéis, ainda hoje, os mais jovens talvez não lembrem, mas nós lembramos muito da hegemonia dos coronéis em várias regiões do país, né? Hoje o coronenato existe ainda, mas é eletrônico, são os donos da mídia, né? Eles se modernizaram também, ninguém é de ferro. Então, o Brasil é isso, então um país onde a sociedade como um todo não tinha participação, porque se 97% eram analfabetos, restavam 3%. Imagine que as mulheres só passaram a votar a partir de 1932, entende? E os analfabetos a partir de 1985. Então, é uma sociedade que tem muita dificuldade, o Estado brasileiro, a elite brasileira tem muita dificuldade de conviver com a democracia. Né? Fica claro, a história, não sou eu que estou dizendo isso, é a história que mostra que é assim que se faz, e até hoje nós ainda temos um déficit democrático. Se nós temos um déficit democrático no nosso país, agora imagine na governança global. Bom, vamos passar a última lâmina. Nos dias 15, 16 e 17, ainda vi, eu falo um pouco do Congresso Mundial dos Legisladores. Eu volto a falar porque foi uma iniciativa da Globo Internacional. Essa é uma organização sediada na Inglaterra, composta de parlamentares que vem estimulando a participação. Eu falo isso porque o melhor exemplo está aqui. Nós estamos aqui na sede do Poder Legislativo do Estado do Ceará, convite da deputada para falar sobre desenvolvimento sustentável, combate à pobreza, né? E nós não tivemos isso em 92. Não houve um fórum de legisladores. E agora nós tivemos essa possibilidade de nos encontrar. Parlamentares de vários continentes, nós sentamos, debatemos vários temas, discutimos e nos comprometemos a fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Trazer para o debate a necessidade de construção de um novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que você fala, eu tenho observado que ultimamente surgiram algumas vozes dissidentes em relação aos impactos produzidos pelas atividades humanas na natureza, né? Vocês têm observado que, bem ultimamente, se contesta a elevação da temperatura da Terra, o efeito estufa, mas isso aí não tem mais como. Isso aí não é só o mundo da ciência que tem consciência e conhecimento de que, de fato, há uma mudança, as mudanças climáticas são concretas e estão mudando a vida de muita gente. Inclusive produzindo aquilo que nós tínhamos no século XX. No século XX nós tínhamos os refugiados políticos, aqueles que não podiam ficar nas suas comunidades, né, por temer perseguição. Hoje nós temos refugiados ambientais, pessoas que, por elevação do nível do mar, que é uma coisa concreta, dá para medir, não é? Eles estão sendo expulsos de suas comunidades e estão se refugiando em outras regiões. E essa iniciativa de uma reunião, de um fórum de parlamentares, nós não tivemos em 92. Eu acho que se nós tivéssemos tido uma experiência como nós vivemos, de reunir parlamentares de todo o globo, nós teríamos tido um avanço maior no debate dos resultados da Eco 92, principalmente em torno da Agenda 21. É verdade que o Brasil tentou construir sua Agenda 21, mas essa agenda ela é eminentemente política, não é? Não, se deu uma conotação técnica, se tentou de todas as maneiras separar o compromisso com um novo modelo de desenvolvimento
confundindo como se fosse uma operação técnica. Não, é política. Ou a gente assume politicamente o compromisso com a mudança, com a transformação, com uma nova relação com a natureza, ou não tem como evitar os danos que avançam cada vez mais. E os danos na natureza são irreversíveis. Tem uns que são totalmente irreversíveis. Por exemplo, o caso do efeito estufa, nós podemos mitigar, nós podemos reduzir, mas já não pode mudar o que está aí. Não é? Enfim, vamos concluir aqui. A cúpula dos povos foi, do meu ponto de vista, eu participei da cúpula dos legisladores, não é, e frequentei um pouco o conjunto e acompanhei um pouco o conjunto dos debates. Eu acho que a vitalidade da sociedade civil foi o grande resultado, não é, o resultado mais positivo, e que isso nós só vamos perceber com o tempo. E da cúpula da governança global, dos governantes, dos presidentes, o documento final, ele é um documento muito extenso, né? Mas é um documento muito vago e não precisa o que tem que ser feito. Como é que você vai combater a pobreza? Não tem definição de recursos. Quem é que vai colocar recursos? Por exemplo, uma das alternativas para obter recursos seria taxar o capital financeiro. O capital financeiro circula de um lado para o outro sem nenhuma barreira, sem nenhuma restrição. Então, a ideia seria estabelecer um percentual sobre o capital financeiro global. E desse percentual fazer um fundo, mas nada disso, não tem absolutamente. O que mais gerou insatisfação é que não tem, de concreto, ficou pouca coisa dos chefes de Estado. Não tem. Se você pegar o extenso documento produzido, que fala dos vários aspectos ambientais, né, mas, concretamente, na hora de propor, na hora de sugerir, na hora de enfrentar e de se confrontar com os problemas, não temos, infelizmente, absolutamente nada de concreto. E não vamos ter, a não ser que a sociedade exige e cobre dos seus governantes. Eu acho que há um equívoco de pensar as questões ambientais de forma isolada de um país ou outro. A questão é global. E só a governança global pode nos ajudar a buscar a solução. Eu estava vendo, a repórter me perguntou aí sobre o Ceará. Eu digo, olha, o Ceará tem vários problemas ambientais sérios, não é? Mas talvez o que mais impacte o Ceará vem de fora, não é daqui. Não é? Não sei como, por exemplo, de vez em quando tem aqui umas inundações terríveis, né? Depois uma seca, uma estiagem. Então, não tem nada específico, não. Isso acontece nessa região Amazônia. Por que preservar a floresta? Porque a floresta ela é que produz uma série de efeitos no resto do país como um todo. Por exemplo, se não tivermos mais a produção de condensação lá na Amazônia, se deixar de evaporar aquela grande quantidade de umidade que os ventos transportam e derramam no centro-sul brasileiro, seca, não é só na Amazônia que seca aqui o centro-sul brasileiro, os rios, e prejudica as represas, as hidroelétricas, enfim. Então, não tem mais nada que seja isolado, não vamos poluir aqui porque não tem efeito ali. Não tem mais isso. Vamos lá? Bom, isso aqui a sociedade civil ficou muito clara que a Rio Mais 20, mas veja, vamos compreender, tem duas Rio Mais 20. Tem a Rio Mais 20 oficial, que é promovida pela ONU, que reúne os chefes de estados. A sociedade civil faz as suas cúpulas paralelas, é a cúpula dos povos, que reúne, né, gente e debate os temas realmente que dizem respeito direto à vida das pessoas. A questão
é como articular essas divergências, porque nós precisamos dos nossos governantes, não é? Não dá para viver apartado, nós precisamos do entendimento com eles, né? E nós precisamos que eles também entendam a sociedade civil, né? Então, nós temos que ver como é que nós vamos equacionar esse problema, né? Porque nós precisamos do entendimento, de um pacto, de um novo pacto, na verdade, para produzir um novo modelo. O Brasil, bom, havia muitas questões que se colocava que o Brasil podia ter sido mais ousado, até porque o Brasil é detentor de uma mega biodiversidade, então poderia sair na frente, mas é bom lembrar que o Brasil também era o anfitrião, né? E que o Brasil teve um papel importante. A diplomacia brasileira agiu, porque, na verdade, quase não sai documento nenhum. Por pouco não terminava a conferência sem um documento final. E o documento final foi o que o mundo oficial conseguiu colocar. Mas no mundo oficial, é bom lembrar que alguns países importantes estavam ausentes. O presidente Obama não veio, a Merkel da Alemanha não veio, do Japão, não é? Vários países que são os maiores, não é, consumidores, né, de recursos ambientais e não compareceram ao evento, estão preocupadíssimos com as suas eleições, não querem saber de restrição ao consumo, não querem saber de mudanças no seu modelo de produção. E aí é difícil, não é, você tomar uma decisão sem esses países, sem os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos, eles consomem sozinhos 25% do todo o combustível fóssil produzido no mundo. Eles são 270 milhões, eu acho, de habitantes. Os chineses crescem a 10% ao ano, 8%, 10% ao ano. E o modelo dos chineses é muito assemelhado ao modelo americano. Ora, com a diferença que os chineses são 1 bilhão e 300 milhões de chineses. Ora, se só os americanos consomem 25%, não tem energia para todo mundo. Então, essa é uma questão que restringe, não tem como continuar impactando dessa forma. Vamos lá ao final, por favor, para me encerrar. Pode passar. Bom, o que a gente poderia... Porque as pessoas... Mas, afinal, o que é que restou dessa Conferência do Rio? As pessoas pensam em produto final, não é? Olha, isso é uma conferência que atrai gente com ideias, né, de todos os tipos. Então, eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre a acumulação capitalista e saber que ela está próximo de uma viragem. Não sei se a economia americana está muito próximo de uma crise mais profunda do que a de 2008, não é? E que certamente vai levar, não é? Vai levar o mundo todo, né? Porque a economia global ela é fundamentada no dólar americano, né? Então, mas a gente não sabe para onde ir, não é? Mas a gente sabe que a economia capitalista, nos moldes em que ela se fundamentou, na indústria automobilística, nos combustíveis fósseis, tem prazo de validade. Agora, ninguém tem hoje um novo caminho por onde dizer, não, nós vamos escapar desse modelo e vamos nessa direção. Tem ideias que podem nos ajudar, não é, a construir essa caminhada. A alternativa, que seria o conceito de desenvolvimento sustentável, implica limites, né? E é isso que os países ricos não querem saber. Enfim. A necessidade da gente refletir sobre a redução de consumo e no controle e transparência dos modos de produção. A terceira, a passagem dessa área de domínio dos combustíveis fósseis para outras matrizes energéticas requer cooperação bem mais estreita entre cientista, empresário e político. Aqui no Ceará tem um bom exemplo,
que é a energia eólica. Eu acho que aqui já há um impulso grande sobre a energia eólica, né, comparado com o resto do Brasil. Está muito distante ainda, nós temos a energia solar e tem várias formas de energia que, infelizmente, o cartel do petróleo não permite o desenvolvimento. Não sei se vocês sabem, mas as grandes empresas petrolíferas do mundo, elas criaram seus departamentos de desenvolvimento sustentável, que, na verdade, nada mais é do que a pesquisa de novas tecnologias para controlar o mercado de energia. Bom, essa é uma provocação. Que tal mudarmos o registro, passando a debater desindustrialização sustentável? Olha, isso aqui seria... Aqui é sustentável. Energia... Eu acho que, claro que não seríamos nós, né, até porque nós ainda precisamos. No Brasil, nós precisamos estender a nossa cadeia industrial, né, porque o Brasil ainda é um país produtor de matéria-prima, não é? Nós precisamos ampliar para poder gerar os empregos que nós necessitamos. Só o adensamento dessas cadeias pode... Mas isso aí para os países ricos, não é? Para os países que hoje trabalham com a indústria de ponta. Você vê o seguinte, nós vendemos soja em grão e compramos smartphone, essa tecnologia toda, não é? Caríssimo. Não é? Imagina se a gente fizesse aqui para comprar um iPhone, quantos sacos de soja a gente precisa? Porque essa é a relação. Nós trocamos soja, né? Nós vendemos soja para termos dólares para comprar o iPhone. É esse o jogo. Antigamente, no Brasil rural, nós produzíamos café. Então, nós vendíamos café para comprar trator. Depois, nós passamos a produzir os tratores. Produzir não, a montar. Né? A montar os tratores, a montar os carros. Então, infelizmente, ainda nós temos essa... E é isso aí que não ficou claro. Não ficou claro na Rio +20. Aliás, nem se abordou como é que essa relação desigual de troca vai continuar. Né? Nós vamos continuar importando o iPhone e vendendo soja. Né? Porque, para vocês terem uma ideia, a soja brasileira entra na Alemanha, menos na Alemanha, mas entra no Japão, entra no mundo todo sem imposto. Imposto zero para o grão de soja. Mas o óleo de soja, o imposto é lá em cima. O etanol brasileiro não entra nos Estados Unidos porque o peso de imposto não permite que ele concorra com o álcool americano. Então, há uma barreira que nos condena à pobreza, como sempre nos condenou. Isso não foi debatido, não foi discutido, não querem discutir. Então, a Rio +20 é uma frustração em função de que temas fundamentais como esse não foram levantados. E, por último, nós temos alguns exemplos de economia socioambiental em várias regiões do país, aqui no Nordeste, aqui no Ceará temos vários